Sanai Takaichi consegue a maior vitória em o quê? Mais de meio século no Japão em eleições que aconteceram no domingo. É uma coisa que dá para ela uma supermaioria, mais de 2/3 da Câmara Baixa do Parlamento, e abre caminho para reformas que poderiam afetar o exército, o equilíbrio da geopolítica na Ásia e as relações com a China, e poderiam essencialmente dar para o Japão uma janela de reposicionamento para um país que é um dos mais afetados em meio a um mundo em constante mudança. Vamos entender então o que aconteceu ao longo das últimas 48 horas e que podem reconfigurar as relações internacionais no leste da Ásia, e por que não, afetando até mais além do que isso. O bloco governista da direita japonesa, liderado pela primeira-ministra Sanai Takaichi, conquistou uma maioria ampla, histórica, na Câmara Baixa do Parlamento do Japão. O parlamento se chama a Dieta. Claro que aí já abre margem para muita piada, mas aqui a gente não vai ficar de graça. No final do segmento, eu falo aí uma que eu contei na redação. Fica comigo. Foram as eleições realizadas então ontem, no domingo. O resultado final foi que o Partido Liberal Democrático, PLD, como é comumente chamado no Ocidente, ganhou 316 assentos dos 465 disponíveis. Isso superou com folga o limite para uma maioria simples e traz a maior representação para um único partido desde 1955. Colocou uma coalizão com o Partido da Inovação, o bloco chegou a 352 cadeiras. É a melhor posição do partido da Premier desde a Segunda Guerra Mundial, e tem que lembrar que o PLD, enquanto é um partido onde sim existem muitas facções diferentes ali dentro, basicamente tem dominado a política japonesa. Desde a Segunda Guerra Mundial, tá? E mesmo assim não havia conseguido uma maioria desse tamanho. Ela recebe agora um mandato popular para alcançar os objetivos que já tinham sido definidos pelo governo dela anteriormente. Reforma quanto às Forças Armadas, a possibilidade de intervenção econômica mais ampla, gasto governamental na economia e basicamente uma série de medidas que são muito assertivas, muito distantes do que foi a governança japonesa ao longo de grande parte das últimas décadas. A Câmara Baixa, a mais poderosa das duas casas ali na Dieta, pode, por exemplo, vetar os conselheiros, como são chamados os senadores, o que seriam os senadores no Japão. Também é responsável pela formação do governo ali no parlamentarismo japonês, aprova a legislação fundamental, orçamento nacional, e essa amplitude representa um salto imenso em relação à eleição anterior. O governo dela era minoria no parlamento, agora é maioria. De forma mais abrangente, a gente tem que entender que esse é um governo, melhor dizendo, o governo japonês, que passou por 9 eleições desde 2020, quando a gente pensa nas eleições internas do partido de Takaichi, para estabelecer quem iria ser o primeiro-ministro. Foi Fumio Kishida, aí depois Shigeru Ishiba e agora ela. Mas com falta de consenso, depois a gente tem as eleições na Câmara Baixa, que foram mais recorrentes, e 2 eleições para a Câmara Alta. Houve uma convulsão política. Por que essa eleição é tão importante? Ela essencialmente dá para Takaichi um mandato amplo para poder impor a sua agenda. Como isso repercute internacionalmente é interessante. Há uma disparada na Bolsa de Valores do Japão, também porque deve haver mais gasto governamental em uma série de indústrias nacionais, mas, mais do que isso, Sanai Takaichi é uma herdeira de Shinzo Abe, que era primeiro-ministro do Japão lá atrás no primeiro mandato de Donald Trump, e falava amplamente sobre uma reforma nas Forças Armadas. A Constituição do Japão é pacifista, e só permite forças para autodefesa. Esse mandato essencialmente dá para Takaichi uma posição muito assertiva com a capacidade de, em tese, reformar isso. A gente vai desdobrar agora porque essa eleição é tão importante e como isso afeta as tensões no leste da Ásia. Eu converso com a Manu Ricori, que lida com a editoria de China aqui no Epoch Times, também nos ajudando com análise de assuntos internacionais com ênfase em Eurásia. Daniel, chama a vinheta, a gente recebe a Manu na sequência. Vamos desdobrar então a eleição do Japão. Manu, a gente estava conversando na redação anteriormente sobre esse assunto. Nos ajuda a navegar isso aí, então. A maior vitória eleitoral, 2/3 na Câmara Baixa, e aí vamos para o cerne da questão. A questão militarística, o debate a respeito de uma eventual reforma na Constituição do Japão. Explica pra gente como essas tensões podem afetar a geopolítica do leste da Ásia e do que se trata a reforma constitucional que Takaichi vinha discutindo e que discutiu novamente após agora receber esse voto, essa mega eleição do parlamento. Bom, perfeito, Marcos. Falando primeiramente sobre a questão do impacto ali em toda a região do Pacífico, isso acontece justamente por conta da postura mais firme que a gente vê de Sanai Takaichi. Até vale destacar que você comentou de Shinzo Abe, que inclusive Sanai Takaichi é a protegida dele, era uma pessoa muito próxima de Shinzo Abe, e se Shinzo Abe já era uma pessoa que tinha um posicionamento muito mais firme, ainda mais abandonando esse modelo mais pacifista do Japão, Sanai Takaichi tem esse posicionamento de uma maneira ainda mais forte. Ela tem feito várias declarações nos últimos tempos, inclusive de apoio
apoio a Taiwan e trazendo à tona as ameaças que a Coreia do Norte e a China representam ali para a região. E agora falando sobre o porquê, então, que essa eleição ali na Câmara Baixa favorável a Sanai Takaichi pode remodelar a região, isso porque daria, então, algumas oportunidades para que Sanai Takaichi tentasse remodelar, flexibilizar o artigo 9 da Constituição do Japão, que é basicamente o que torna o Japão uma força pacifista. Claro, para isso ela precisaria também de aprovação da Câmara Alta, que são os conselheiros, e também depois de um referendo. No entanto, é interessante porque com o apoio forte popular que Sanai Takaichi tem agora, existe sim uma possibilidade de que ela possa tentar algum tipo de emenda ali para a Constituição, justamente porque ela tem já a maioria na Câmara Baixa. Eu até gostaria que a produção, acho que já a produção já colocou aqui, eu quero ler para a nossa audiência rapidamente o que é esse artigo 9, o que consiste isso. Abro aspas aqui brevemente para a gente compreender um pouco melhor. Aspirando sinceramente a uma paz internacional baseada na justiça e na ordem, o povo japonês renuncia para sempre à guerra como direito soberano da nação e à ameaça ou uso da força como meio de resolução de disputas internacionais. Para atingir o objetivo do parágrafo anterior, as forças terrestres, navais e aéreas, bem como outros potenciais de guerra, jamais serão mantidos. O direito de beligerância do Estado não será reconhecido. Bom, então, isso é o que continha, esse é o artigo 9 que foi desenvolvido ali nos anos 60, quando teve, justamente por conta da rendição, então, do Japão, o Japão concordou em remodelar a Constituição dele, juntamente ali isso foi feito com os Estados Unidos, e agora a gente vê uma tentativa de flexibilizar para que o Japão possa se tornar um país mais beligerante, justamente neste momento onde as tensões têm aumentado cada vez mais ali no Indo-Pacífico. Eu já vou dar alguns exemplos práticos de como isso já tem se desdobrado, na verdade, embora essa Constituição ainda seja mantida, mas eu gostaria de fazer um breve adendo aqui, porque as relações entre os países também têm se alterado justamente por conta da ameaça desses países ali na região, principalmente de China e de Coreia do Norte, e eu acho que esse também é um dos fatores que possibilita com que essas mudanças sejam feitas, justamente, por exemplo, um apoio dos Estados Unidos. A gente tem visto realmente uma colaboração cada vez maior entre Sanai Takaichi e Donald Trump, inclusive quando Sanai Takaichi foi mais firme com o Partido Comunista Chinês, a gente pode falar disso depois, Donald Trump não reprimiu ela, ao contrário do que algumas publicações disseram, o governo japonês já afirmou que isso não era verdade. E outra questão também é que eles têm se aproximado muito da Coreia do Sul, um país que historicamente tinha um grande trauma ali com o Japão, justamente por conta da ocupação do Japão por mais de 30 anos da Coreia do Norte, na Coreia do Sul, perdão. E nos últimos tempos a gente vê uma colaboração maior entre esses dois países no setor de defesa. E por que tudo isso importa? Justamente porque eram países que poderiam de alguma forma tentar restringir essa militarização do Japão, mas a gente vê o contrário, na verdade, uma aproximação desses países. E agora, falando brevemente de como a gente tem visto já essa militarização através de Sanai Takaichi, que vem como uma herança de Shinzo Abe. Neste ano, a gente teve uma aprovação de um investimento de defesa recorde ali no Japão de 58 bilhões de dólares. Agora, por que eu comento que isso, na verdade, é uma herança de Shinzo Abe? Justamente porque quando Shinzo Abe assumiu ali em 2012, a gente tinha um declínio no investimento do investimento do setor de defesa. E quando ele entrou no poder, ele começou a elevar esse investimento no setor de defesa. Tanto que esse recorde que a gente teve esse ano do investimento de defesa foi o 12º aumento que a gente teve do setor de defesa, indo justamente na contramão do declínio. Além disso, durante o governo do Shinzo Abe, a gente teve já algumas flexibilizações na Constituição, eles não fizeram nenhuma alteração, eles somente reinterpretaram algumas das partes dessa Constituição. E o que levou, por exemplo, o Japão, no ano passado, a fechar um contrato militar muito importante com a Austrália, onde eles vão vender agora para a Austrália 11 fragatas. Isso não era possível antes só foi possível justamente por conta dessa flexibilização que a gente teve em 2014 sob Shinzo Abe. Além disso, é interessante porque a gente viu outras questões acontecendo ali no governo dele. Por exemplo, até hoje, o Japão não possui um porta-aviões. No entanto, o que Shinzo Abe fez? Ele alterou algumas configurações de um porta-helicópteros que eles tinham justamente para tentar militarizar mais este ativo. Porque, bom, o Japão não tinha um porta-aviões justamente porque era entendido como um ativo militar de ataque, não de defesa, né? Só que essas alterações feitas por Shinzo Abe, então, permitiram que esses porta-helicópteros, que eles lançassem aeronaves, jatos principalmente. Então, a gente vê
que agora a Sanai Takaichi, ela herda essa militarização do Japão e tem colocado isso de uma forma ainda mais firme. Por exemplo, no final do ano passado, durante uma declaração do Senado, Sanai Takaichi disse que um ataque do Partido Comunista Chinês a Taiwan seria um ataque, seria uma emergência para o Japão e, por isso, talvez o país tivesse que tomar algumas medidas militares. Além disso, há poucos dias ela chegou a dizer que se houvesse realmente um ataque a Taiwan, que o Japão teria que trabalhar juntamente com os Estados Unidos para resgatar os japoneses e os americanos ali de Taiwan. Ela falou que isso não significava necessariamente que o Japão ia tomar alguma postura militar de intervenção, no entanto, ela reafirmou essa parceria e colaboração com os Estados Unidos neste momento. Então, só trazendo alguns pontos para a gente entender que se isso abre portas para uma flexibilização ainda maior da Constituição e do artigo 9, a gente vê que isso, na verdade, já tem, inclusive, acontecido por alguns outros meios. Isso pode se intensificar ainda mais agora com esse domínio de Sanai Takaichi da Câmara Baixa do Japão. É perfeito, assim, é justamente essa trajetória que a gente tem acompanhado ao longo do mandato da Takaichi, que, claro, acaba de se iniciar, mas anteriormente Shinzo Abe reinterpretava a Constituição que, bom, a gente só pode ter forças de defesa, mas, bom, já que a China está aí se militarizando, talvez precise de um porta-aviões para defesa, por exemplo, e é uma lógica interessante que tem seguido essa linha. A gente tem aqui também, aproveitando esse gancho, a fala do Trump, conforme você citava, ele parabenizou ela, dizendo que ele então, vamos lá, a gente pode ler um pouco da fala do presidente americano felicitando ela. Ele disse que a decisão corajosa e sábia de chamar por uma eleição vingou. O partido dela agora administra a legislatura, tendo uma supermaioria histórica de 2/3, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Sanai, foi minha honra endossá-la e a sua coalizão. Eu te desejo grande sucesso em aprovar a sua agenda conservadora de paz pela força. O povo maravilhoso do Japão, que votaram com tanto entusiasmo, sempre terão meu forte apoio. E isso é uma das questões que chama a atenção também. Sanai Takaichi, Trump, José Antônio Cast, Milei, outros líderes que têm um tom personalíssimo, e eu acho que esse é outro dos pontos dos quais a gente pode trazer de análise a respeito dessa eleição. Em um mundo mais e mais conflituoso, onde menos e menos a gente vê a participação de organizações multilaterais, vamos resolver isso através da Organização Mundial do Comércio, ou coisa do tipo, que nada, o que se vê é a diplomacia personalíssima, olho no olho, ameaça de coação econômica e ameaça de força bélica. Não deixa de ser um voto de confiança do povo japonês em uma líder que tem o tipo de perfil mais assertivo que parece ser exigido nesse mundo, na minha análise. Queria também ter a sua percepção sobre isso, Manu. Sim, Marcos, eu também tenho essa mesma análise e eu até acho bem interessante, porque um dos pontos aqui que mais me chama a atenção é porque a gente tem essa aprovação ali, então, do partido de Sanai Takaichi no Congresso, justamente em um momento onde o posicionamento de Sanai Takaichi, como a gente já comentou, tem sido cada vez mais beligerante, inclusive chegando a criar vários atritos ali com a Chile. Por que isso é importante? Porque a gente teve, como eu comentei no final do ano passado, essas declarações de Sanai Takaichi de que eles poderiam intervir militarmente caso o regime chinês atacasse a ilha de Taiwan. E depois disso, o regime chinês fez várias represálias contra o Japão, inclusive restringindo o envio de algumas tecnologias de uso dual, ou seja, que podem ser utilizadas para fim civil ou para fins militares ali para o Japão, além de, por exemplo, parar com a importação de frutos do mar, impedir que certos artistas se apresentassem na China, além disso, restringindo o visto de viagens para chineses para que eles pudessem ir para o Japão. E mesmo assim, apesar de toda essa represália do Partido Comunista Chinês, a gente viu um apoio muito grande do povo japonês a Sanai Takaichi. Por que isso é importante? Porque mostra que a população muito provavelmente está apoiando esse posicionamento mais beligerante de tentar realmente defender os interesses do Japão. Por isso, eu acho que chama bastante atenção, inclusive, não somente ela ter vencido, mas justamente ela ter vencido por uma margem tão grande. Não deixa de ser também uma aposta muito ousada a respeito disso, né? Ela tinha falado porque ela estava com minoria no parlamento, e são mudanças muito abrangentes, quer dizer, o tipo de coisa que ela quer fazer, até na economia, mas principalmente com a defesa, que nem você citou, a possibilidade de reforma da Constituição, ela já tem 2/3 na Câmara Baixa, teria que conseguir também 2/3 na Câmara Alta, e aí um referendo para mudar esse artigo 9º da Constituição. Ela já disse que deve prosseguir nessa direção. Mas, seja como for, foi uma aposta que acabou vingando, como o Trump falava ali na posição dele, então também dizendo que, olha, se ela perdesse essa eleição, poderia até perder o governo. Ela mesma disse que renunciaria se tivesse que governar com uma minoria. Agora ela foi para cima e parece ter conseguido um mandato do povo japonês. De forma interessante, o Japão está numa... Não, por favor, Manu.
Não, até vale destacar, eu não queria te cortar, mas vale destacar, inclusive, a importância dessa vitória ali no Congresso de Sanai Takaichi para o próprio Estados Unidos, né? Porque se a gente pensa em uma batalha que aconteça ali no Indo-Pacífico entre Partido Comunista Chinês e Estados Unidos, o governo americano sozinho ali não vai conseguir vencer a China, justamente porque ele precisaria, por mais que, claro, a gente sabe que as Forças Armadas dos Estados Unidos são mais fortes, no entanto, eles precisariam deslocar toda a marinha deles até lá, é um longo caminho. Então, todo o apoio dos aliados deles ali na região é algo muito importante. E o Japão, inclusive, se sobressai como um dos principais aliados dos Estados Unidos ali na região. Por isso, uma vitória para Sanai Takaichi, que é uma pessoa não somente muito aliada com Donald Trump, mas que segue a mesma linha de pensamento, é também, querendo ou não, uma vitória para os Estados Unidos ali, principalmente se a gente pensa em um enfrentamento direto contra a China, ou mesmo até não, porque até não mesmo porque Coreia do Norte, né? Não, perfeito, sensacional então, Manu, obrigado por nos ajudar a navegar o assunto e pedreira para a Sanai Takaichi adiante. A gente focou na questão de segurança nesse segmento, mas vale a pena lembrar que ela pega um país que unicamente vulnerável em um mundo onde as cadeias de suprimento estão se reorganizando, é um país que se estabeleceu como uma engrenagem muito importante em um sistema de comércio interconectado. Agora, com os países mais e mais reduzindo a questão das cadeias produtivas diversificadas e globalizadas e tentando buscar a indústria para dentro de si próprios, conforme a segurança se torna uma preocupação, um desafio que ela herda num país que, como eu disse, muito dependente do comércio exterior, herda o problema demográfico, com o Japão mais e mais velho, menos e menos crianças, menos e menos jovens e uma população envelhecida, também outra pedreira para ela tentar resolver aí em termos de previdência, e parece ter recebido um mandato abrangente para tentar uma postura de executiva com mais licença para atuar. Muito obrigado então, Manu, obrigado por você que nos acompanhou nesse segmento. Você segue